O Código de Deus, desvendando o seu potencial oculto. Você já sentiu o ar sumir dos seus pulmões? Já teve a certeza absoluta, o pavor frio e paralisante de que algo terrível está prestes a acontecer e que não há nada que você possa fazer para impedir? Você constrói muros de medo ao seu redor para tentar se proteger, mas no fundo, esses muros são a sua prisão. Você vive acorrentado pela ansiedade, sufocado pela voz da preocupação que grita mais alto do que qualquer promessa de paz. Eu quero te perguntar uma coisa, e seja honesto com a sua alma. Por que você permite que o medo administre a sua vida quando você foi criado para governar o medo? Você sabia que dentro de você existe um código divino, uma senha de acesso que pode silenciar o caos mental e liberar um potencial que nem mesmo você conhece? Você não é a sua ansiedade, você é uma obra-prima de Deus, atualmente bloqueada. Eu sou o pastor Jucinei e hoje eu vou te dar a chave. Bem-vindos! Se você clicou neste vídeo, não foi por acaso. Foi porque o seu espírito está buscando a liberdade que a sua mente atualmente nega. Muitos de nós vivemos como gigantes adormecidos, com um poder imenso correndo em nossas veias, mas passamos os dias vivendo em um estado de alerta constante, como se estivéssemos esperando a próxima bomba explodir. A ansiedade, meus amados, não é apenas um nervosismo, é uma força espiritual destrutiva. É a falsificação do diabo para a nossa fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem. A ansiedade é a certeza das tragédias que ainda não aconteceram. É a mente trabalhando contra o seu próprio Criador. E qual o custo disso? Relacionamentos destruídos, noites de sono roubadas, sonhos engavetados e, o pior, a incapacidade de ver o Código de Deus se manifestando em você. O que é o Código de Deus? Para desvendarmos o potencial oculto, precisamos entender o que estamos buscando. O Código de Deus não é uma fórmula mística. Ele não está escondido em alguma caverna milenar. O Código de Deus é a sua identidade original e irredutível. É o projeto divino de Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Esse código possui 3 elementos essenciais que a ansiedade tenta corromper. 1. A imagem, a sua essência. Você reflete a natureza de Deus. Você é feito de paz, não de pânico. Você é feito de sabedoria, não de confusão. 2. A semelhança, o seu caráter. Você tem a capacidade de desenvolver um caráter que se assemelha ao de Cristo, domínio próprio, paciência, amor. 3. O domínio, o seu potencial. Você foi colocado na Terra para exercer autoridade sobre o caos, e não para ser dominado pelo caos interno. A ansiedade é o vírus que infecta este código. Ela faz com que você esqueça quem você é, de quem você é filho e o que você é capaz de fazer. E, se você não for cuidadoso, esse vírus vai reescrever a sua identidade, transformando o seu potencial em paralisia. A grande mentira da ansiedade, a falsa proteção. O medo e a ansiedade se apresentam como protetores. Eles sussurram: se você se preocupar o suficiente, talvez consiga evitar o desastre. Irmãos, essa é a mentira mais devastadora. A preocupação excessiva não é um plano de proteção, é uma armadilha. Ela te força a viver o sofrimento de amanhã, hoje. Pense comigo, a ansiedade nunca preveniu um problema, mas quantas bênçãos ela já te impediu de receber? Quantas oportunidades você desperdiçou porque o seu corpo físico estava gritando que o perigo era iminente, mesmo que não houvesse perigo algum? A ansiedade é um ladrão que opera sob o disfarce de vigilância. Ele rouba a sua paz, rouba a sua saúde e rouba o seu agora, o único momento em que você pode agir, orar e exercer o seu domínio. Decodificando a trava, os 3 pontos de ataque do inimigo. Se vamos quebrar este código, precisamos saber exatamente onde a ansiedade está atacando a sua vida. O inimigo não ataca aleatoriamente, ele ataca os seus pontos fortes. Ponto de Ataque 1. A memória, a fixação no passado. Muitos de nós vivem revisitando erros antigos. A ansiedade usa o seu passado como munição para desqualificar o seu futuro. Você se lembra daquele trauma, daquela palavra dita, daquela falha, e a ansiedade diz: você vai falhar de novo. Você não é digno da paz. O Código de Deus, no entanto, é ativado pela redenção. Ele não se importa com a sua história de falhas, mas com o seu potencial de vitória.
Você precisa entender que a sua identidade não é definida pelo que você fez, mas pelo que Ele fez por você na cruz. Quando Jesus disse, está consumado, Ele não apenas perdoou o seu pecado, mas Ele deletou a acusação. A chave da memória é a gratidão. A gratidão é o interruptor que desliga o loop de pânico. Ao invés de ruminar o que deu errado, comece a listar o que deu certo. A gratidão força sua mente a operar no presente, sob a luz de Deus, e não na escuridão do passado. Ponto de ataque 2. A projeção, a catastrofização do futuro. Este é o campo de batalha favorito da ansiedade. Ela tem o poder de pegar uma pequena preocupação e transformá-la em um cenário de filme de terror. Você não está apenas pensando em pagar uma conta, você está se vendo na rua, sem emprego, abandonado por todos. O código de Deus está em contraste direto com esta projeção. O seu potencial não está baseado em probabilidades humanas, mas nas promessas divinas. A ansiedade é o medo do futuro sem Deus. A fé é a certeza do futuro com Deus. A chave da projeção é a entrega. Jesus disse, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã entrará às suas próprias preocupações. Entregar o amanhã a Deus não é passividade, é um ato de fé radical. É dizer, Pai, eu não tenho controle sobre o que está por vir, mas eu sei quem tem, e aquele que me criou não vai me abandonar. Ponto de ataque 3. O corpo, a somatização da alma. A ansiedade é um mestre da somatização. Ela manifesta os medos espirituais em sintomas físicos. Destaque: dores físicas, dores de cabeça, dores abdominais, enjoos, etc. A taquicardia, a falta de ar, a dor no estômago, o tremor nas mãos. Quando o corpo físico sente o pânico, ele convence a mente de que o perigo é real. Você está sendo atacado por dentro. A chave do corpo é a respiração e a palavra. Quando o pânico vier, você precisa forçar o seu corpo a lembrar-se do seu Criador. Eu quero que você faça uma pausa agora e ouça. A vida está no fôlego. O Espírito Santo foi soprado em você. Quando você respira profundamente, você não está apenas enchendo os pulmões de ar, você está se reconectando com a fonte da vida. E ao respirar, declare a palavra. Fale em voz alta. Meu corpo está sob o domínio do Espírito Santo. O Espírito que me ressuscitou habita em mim. O meu coração obedece ao ritmo da paz de Cristo. O pilar da paz, ativando o código através da oração. Para liberar o seu potencial oculto, você precisa reescrever o seu código interno. E isso é feito através de uma oração diferente, uma oração de autoridade, e não de súplica desesperada. A oração para quebrar a ansiedade não é um pedido, é uma declaração de posse. É o momento em que você, filho do rei, levanta o cetro de autoridade que lhe foi dado e ordena que o caos se cale. Princípio 1. A oração do campo de batalha, a clareza de quem você é. Muitas vezes oramos como vítimas. Mude o seu tom. Não diga, Deus, me ajude a suportar esta ansiedade. Diga, Deus, eu recebo a armadura que me deste. Eu sou um guerreiro de Cristo e esta ansiedade não tem poder sobre o meu posto. Você precisa definir quem você é antes de enfrentar o que o atormenta. Exemplo de oração de batalha. Eu sou redimido, eu sou justificado, eu sou completo em Cristo. O que Satanás usa para me paralisar, eu uso como degrau para a glória. Eu me recuso a ser um covarde, eu me levanto no meu potencial. A ansiedade pode bater à porta, mas o Espírito Santo atende e diz, aqui não há lugar para você. Princípio 2. A oração da perspectiva. A ansiedade faz você olhar para o microscópio, focando em um grão de areia, o pequeno problema, e ignorando a galáxia, o poder de Deus. A oração da perspectiva é aquela que te leva ao monte da transfiguração. Você tira os olhos da tempestade e os coloca no Senhor. Lembre-se, o seu problema é grande, mas o seu Deus é infinito. Quando você olha para Deus, o problema encolhe. Quando você olha para o problema, Deus parece menor. Princípio 3. A oração da rendição ativa, o desapego ao controle. O maior combustível da ansiedade é a necessidade de controle. Queremos controlar o futuro, as pessoas, as circunstâncias, e quando a vida mostra que somos finitos, entramos em pânico. A rendição ativa é o ato de soltar o leme, mas com a convicção de que o capitão é infalível. Não é desistir, é confiar. Rendição ativa.
Eu entrego a Ti, Senhor, a minha obsessão por saber o que acontecerá amanhã. Eu confio o meu presente e o meu futuro em Tuas mãos. Eu me submeto à Tua soberania, pois ela é infinitamente mais segura do que o meu próprio controle falível. Desbloqueando o potencial, as 3 chaves de Daniel. Daniel foi um homem que viveu sob pressão constante, sob ameaça de morte e no exílio. Ele estava no epicentro da ansiedade, mas ele permaneceu em paz. Ele desvendou o código de Deus em sua plenitude. Ele nos deixou 3 chaves para a vida de domínio. Chave 1. O hábito inegociável, a disciplina da presença. Daniel orava 3 vezes ao dia, com as janelas abertas para Jerusalém. Ele não orava quando sentia vontade, ele orava porque era o seu código. A ansiedade odeia rotina e previsibilidade. Ela prospera no caos e na inconsistência. Para quebrar o ciclo da preocupação, você precisa estabelecer o seu hábito inegociável de presença de Deus. Separe 15 minutos, 30 minutos, o tempo que for, e diga: este é o meu encontro com o meu Criador. Não há emergência que possa interromper este momento. Quando a ansiedade vier, ela encontrará uma cerca de disciplina e será repelida. Chave 2. A comunhão pura. O poder da aliança. Daniel tinha seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Eles se protegiam, eles oravam juntos, eles se levantavam mutuamente. Você precisa de um círculo de confiança. A ansiedade adora o isolamento. Ela prospera quando você está sozinho, pois ela pode te sussurrar mentiras sem que ninguém as desminta. O seu potencial não pode ser liberado em um vácuo. Você precisa de irmãos e irmãs que não apenas te ouçam, mas que te lembrem de quem você é em Cristo, especialmente quando você se esqueceu. Não carregue esse peso sozinho. Peça ajuda. A humildade de pedir ajuda é o primeiro sinal de força, não de fraqueza. Chave 3. A sabedoria silenciosa. A prática da quietude. Daniel era conhecido por sua sabedoria. A sabedoria não é apenas conhecimento, é a capacidade de ouvir a voz de Deus acima do barulho do mundo e do barulho da sua mente. A ansiedade é um ruído constante. Ela te impede de discernir a voz de Deus. Para liberar o seu potencial, você precisa da quietude. Eu te desafio a começar a praticar o silêncio divino. Não é um silêncio vazio, é um silêncio preenchido pela expectativa. 5 minutos por dia onde você não fala, não lê, não ouve música, apenas respira e ouve. O código de Deus só é digitado no silêncio, pois a sua voz é suave e mansa. O perigo da recidiva, quando o código ameaça bloquear. A liberação do seu potencial não significa que você nunca mais sentirá ansiedade. Significa que quando ela vier, você terá as ferramentas para desarmá-la antes que ela te paralise. O inimigo tentará o ataque de retorno. Ele virá com a mesma intensidade, talvez maior, justamente quando você estiver perto de uma grande bênção. Como resistir à recidiva? 1. Reconheça o padrão. O que disparou a sua ansiedade? O estresse do trabalho? Uma ligação? A solidão da noite? Identifique o gatilho. 2. Declare imediatamente. Assim que sentir o primeiro tremor de pânico, pare tudo e declare uma escritura em voz alta. Use a palavra como um escudo. Filipenses 4, 6-7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentai os vossos pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. 3. Lembre-se da libertação passada. O diabo quer que você acredite que você nunca foi livre. Lembre-o de onde Deus te tirou. Se Ele me libertou daquela vez, Ele me libertará desta também. O potencial que Deus colocou em você é indestrutível. Ele pode ser temporariamente bloqueado, mas ele jamais será destruído. A transformação, vivendo com o código desvendado. O que acontece quando você ativa o código de Deus? O que significa viver com o seu potencial oculto finalmente liberado? Significa viver em um estado de shalom, paz completa. 1. Você troca a reação pela resposta. Ao invés de reagir impulsivamente ao medo, você tem a calma para responder com sabedoria, baseado no que o Espírito Santo te diz. 2. Você deixa de ser um consumidor de notícias ruins para ser um produtor de boas novas. A sua boca para de profetizar o desastre e começa a declarar a vitória. 3. Você descobre o seu propósito oculto.
O potencial que estava escondido era muitas vezes o seu propósito de vida. A ansiedade o abafava. Agora, com a mente limpa e a paz restabelecida, o propósito se manifesta. Você começa a realizar aquilo que Deus te chamou para ser. A ansiedade diz: você precisa se encolher para caber. O código de Deus diz: você precisa se expandir, pois o seu chamado é grande demais para caber em uma mente limitada pelo medo. Clímax, a oração de libertação da ansiedade e ativação do código. Agora, eu quero que você pare o que está fazendo, feche os seus olhos, se for seguro, e respire profundamente comigo. Inspire a presença de Deus. Expire o medo, a dúvida, a opressão. Eu, Pastor Jusinei, neste momento, entro em acordo com você no mundo espiritual. Eu não sou um terapeuta, eu sou um intercessor. E a minha autoridade não vem de mim, mas daquele que me enviou. Pai Celestial, neste momento, em nome de Jesus Cristo, nós nos levantamos contra todo o espírito de opressão e ansiedade que tem roubado a paz dos teus filhos. Eu sei que há um telespectador agora, neste exato momento, sentindo o peito apertar, o nó na garganta, a mente acelerada. Eu chamo cada um desses sintomas para a submissão total ao senhorio de Cristo. Neste momento, declaramos a quebra do código de medo. 1. Espírito de confusão e sobrecarga mental. Eu te amarro e te ordeno que saia da mente deste teu filho. Que a mente seja banhada pela luz de Cristo, cheia de sobriedade e pensamento limpo. Eu declaro que toda a hiperatividade cerebral, toda a ruminação destrutiva é silenciada agora. 2. Ataque físico. Eu repreendo a taquicardia descontrolada. Coração, acalme-se. Eu repreendo a falta de ar e a sensação de sufocamento. Pulmões, inale o espírito de vida. Dor no estômago, úlceras de estresse, tremores nervosos, cessem em nome de Jesus. O corpo deste meu irmão não é um campo de batalha para o inimigo, é o templo do Espírito Santo. 3. As vozes da catástrofe. Toda a profecia de desastre que o medo tem sussurrado no ouvido desta pessoa é cancelada. Nós rejeitamos a previsão de falência, de doença terminal, de abandono e de tragédia. Nós substituímos essa mentira pela promessa: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nós ativamos o código de Deus agora. Pai, desvenda o potencial oculto que está aprisionado. Libera a vocação que a ansiedade tentou enterrar. Que a paz de Jesus se instale de forma permanente, não como um sentimento passageiro, mas como uma fundação inabalável. Que a pessoa que me ouve receba a coragem para agir, para se levantar, para falar e para caminhar em direção ao seu propósito. Que o domínio que tu deste em Gênesis seja restaurado neste momento. Eu declaro que o medo não será mais o meu conselheiro. A paz de Deus é a minha bússola. Receba a sua libertação e a ativação do seu potencial agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você sentiu essa oração, se o seu corpo reagiu a essa palavra, eu te peço, não volte à vida antiga. A chave foi dada, a porta foi aberta. Lembre-se, o código de Deus é você. Ele é a sua verdadeira essência. Pare de buscar a sua identidade nos seus medos e comece a buscá-la no seu Criador. Eu quero te encorajar a fazer duas coisas hoje. 1. Releia o seu código. Pegue um caderno e escreva 3 verdades sobre quem você é em Cristo. Use-as como a sua senha diária. 2. Espalhe a libertação. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está sofrendo. A libertação nunca é solitária. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Eu sou o Pastor Jusinei e te vejo na próxima vez, na plenitude do seu potencial. Que Deus te abençoe. Você é livre.